Olá a todos, eu sou o Rodrigo de Aldebaran e nesse momento nós vamos gravar um podcast para o YouTube. Nós iríamos gravar em formato de podcast, mas nós decidimos gravar o áudio para o YouTube por conta do tempo. Certamente esse é um podcast que vai durar mais ou menos 1 hora, porque o conteúdo ele é vasto e muito importante. Eu quero falar hoje sobre resgatando os dons que nos foi dado em relação à nossa atual encarnação, que porventura nós perdemos junto com os princípios, junto com o caráter, junto com as boas energias, que nós chamamos também de unção. Energias, ferramentas, e nós perdemos certamente porque nós nos desviamos, por qualquer motivo, da nossa essência, do nosso eu. Nós temos ferramentas que estão dentro de nós, de todos nós, que servem para potencializar a nossa luz. Servem para direcionar cada um de nós nos caminhos que nós escolhemos para a nossa vida. Sejam eles caminhos bons, sejam eles caminhos maus. E essas ferramentas que nós conhecemos como orgulho, como ego, como vaidade, elas pertencem à nossa essência para nos testar. E cada um desses testes nos fortalecer. E dessa forma, nessa madrugada, eu pude ter uma experiência diferenciada com o meu eu, através de autoanálise, que ao longo de toda a madrugada, através das orações, das preces, dos mantras, me geraram o entendimento, a compreensão de minhas falhas, de minhas limitações. E eu pude meditar através de um grande homem que dentro de toda a história planetária teve uma história de sucesso. A vida é assim. Acabamos nos espelhando muito uns nos outros. Criamos nossos heróis, nos espelhamos neles. E hoje eu gostaria de apresentar a minha visão referente a um espelho, um guerreiro, um mestre, um rei, que é o rei Davi, cujo na mesa está ligado ao Salmo 30, ao Código 30, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu pude vivenciar o Salmo 30 exatamente como ele é, onde na noite existia mágoas, tristeza, insegurança, medo, ego, muito orgulho, mas através de uma ressignificação de padrões, fugas criadas por mim mesmo, pedindo orientação ao alto, ao universo, eu pude então receber essas orientações. E automaticamente, nesse momento de garoa, de frio, no meio da madrugada, eu pude entender, relembrando as histórias dos grandes reis de Israel, onde, nesse caso, eu falo do rei Davi, onde nós nos espelhamos nas pessoas que tiveram sucesso, para que nós, em algum momento, também possamos ter sucesso. E o sucesso é como a prosperidade. Sucesso não é apenas a vida financeira fluindo, acontecendo. Sucesso não é apenas fama. Sucesso é uma vida completa. E está enraizada, com base e alicerce, na prosperidade.
Dessa maneira, pude então recordar e recobrar em minha memória a oportunidade que Davi teve de receber a unção de Deus. Muitas das vezes, a Torá, o Pentateuco, eles falam de tribos, de homens, de sacerdotes que ofertavam a Deus bois, bezerros, cervos, para que Deus se acalmasse e a sua ira não estivesse contra aquela tribo. E isso se repete também em filosofias e religiões africanas, onde eu até sugiro que vocês que estão aí do outro lado estudem a tradição e a cultura do povo minoico, onde se iniciam muitos dos sacrifícios conhecidos até os dias de hoje, com a intenção de pedir ou com a intenção de agradecer aquele Deus, aquela divindade. E eu percebo que a todo instante nós estamos fazendo troca com a espiritualidade, pedindo ou agradecendo. Ofertamos várias coisas, mas o que devemos de fato ofertar não está ligado a um ser vivo, não está ligado a um objeto, não está ligado a um japamala, aos mantras. É muito mais profundo do que isso. E aí nós entendemos a diferença de ser e estar. Eu estava momentaneamente enraizado no meu ego, no meu orgulho, nas minhas fraquezas, que foram potencializadas pela minha humanidade. Acreditar que você não tem ego, acreditar que o orgulho não tem poder sobre você, por mais espiritualizado que você seja, é a porta de entrada para uma estrada de tropeços e muitas quedas. Recobrar a memória que nós somos luz e estamos conectados à fonte nos faz pensar se realmente estamos conectados à fonte. Quando eu me permito, me esforço e me dedico a me conectar com a fonte, automaticamente todas aquelas virtudes e atributos, qualidades, princípios, iluminação, força do universo, me dão a condição necessária para cocriar uma nova realidade em minha vida. E eu passo a visualizar um novo eu mais adiante. E isso é a física quântica. Visualizar em um estado alterado de consciência, crendo que aquilo que você quer já aconteceu. E instantaneamente, porque a física quântica não trabalha nem com tempo e nem com espaço, aquilo que você projeta é espelhado pelo universo e retorna a você de forma poderosa. E é nesse momento que nós começamos a entender que precisamos mudar padrões, alterar atitudes, nos equilibrar através da autoanálise. E a autoanálise é como uma visita no museu. Você tem que parar de peça em peça, imagem em imagem, quadro por quadro, ponto por ponto, e ali fazer uma análise saudável através do crivo da razão, onde nós nos perguntamos, será que isso está bom?
Será que vale a pena? Será que esse é o caminho? E como servidores do universo, curadores planetários, começamos então a nos curar primeiro. E é nesse momento que a cada passo que nós vamos dando, vamos recebendo unção, vamos recebendo poder, vamos nos restaurando intimamente. Não porque nós temos essa capacidade ou esse poder, mas porque a fonte nos induz, nos incentiva, nos motiva ao caminho certo que deve ser seguido. E aí cabe a mim receber essa influência da fonte com humildade, com clareza e colocar em ação essas virtudes, esses princípios, essas qualidades que novamente nos é entregue, ou nos mantermos em nossa opinião, em nosso ego, em nosso orgulho, em nosso achismo, criando um outro caminho, um atalho. Não crie atalhos. Não crie atalhos. O caminho que nos foi dado, o planejamento que foi feito, ele está repleto de desafios, de pedras, de tropeços e também de quedas. E a certeza que nós temos é que para todo tropeço e toda queda, existirá uma mão a nos alcançar, nos erguer e nos redirecionar. Pelo simples fato de sermos humanos. Respeitar a humanidade em nós, respeitar a humanidade no outro, é exercer o amor incondicional, que perdoa, que compreende, que vira a página e que segue em frente. Quando percebemos o desequilíbrio do outro e não estendemos a mão, automaticamente entramos dentro daquele karma. Imagine você um acidente onde você passa e não presta socorro. As energias se entrelaçam e você fica conectado àquele momento por até 4 meses. E quando há desencarne, pior ainda. Aquele espírito pode se revoltar com todos os envolvidos, se tornando um obsessor coletivo, que se conecta com hostes espirituais de grandes bolsões de espíritos, gerando assim uma obsessão complexa. Assim é quando percebemos um irmão ou uma irmã em um caminho de ego, de orgulho, de tropeços, de enganos, e não oferecemos o auxílio, não oferecemos a ajuda, nos mantemos em silêncio, fingimos que nada aconteceu e passamos. Isso também é karma. Oferecer ajuda, estender a mão, faz parte da nossa missão. Entender os tropeços, as quedas, regidas muitas vezes por ego, por orgulho, por vaidade, é entender que ainda temos um caminho longo e uma jornada enorme pela frente. Isso nos faz seres humanos e, ao mesmo tempo, tem duas formas de se enxergar. Para uns, olharão toda essa situação e falar, para mim não dá. Para outros, enxergarão isso como uma motivação. Eu não sairei desta encarnação sem cumprir a minha missão. E por que eu me espelho tanto na história de Davi? Porque em sua casa,
Ele era o menor da sua família, o menos importante. Davi praticamente era insignificante aos olhos da comunidade e da família. Mas para o universo, para Deus, ele era um adorador. Ele era um guerreiro, repleto de coragem, de ousadia, cujo tinha como ferramenta principal a adoração. E muitas das vezes nós fazemos os mantras da boca para fora. Muitas das vezes nós verbalizamos ou mentalizamos um mantra após um dia cheio de trabalho. Cansados, desanimados, sem energia, com o pensamento na janta, no banho e na cama. E muitas das vezes, quando chegamos no trabalho e tomamos um banho, nos alimentamos e deitamos, fazemos um mantra de qualquer forma, as orações de qualquer jeito, e quando menos percebemos, já estamos dormindo. Adorar a essa energia tão pura que nós chamamos de Deus, de deusa, de pai, de mãe, de criador, de criadora, de Deus, deusa. Adorar essa energia fonte, essa essência mãe, ela precisa ser das nossas entranhas. Ela precisa emanar de cada uma das células do nosso corpo. Ela deve nos levitar emocionalmente e mentalmente falando. Seja uma reza, seja uma oração, seja uma prece, seja um mantra, seja um yantra. Isso precisa ser verdade em nós. E quando nós estamos nos desviando do caminho, nós começamos o Pai Nosso, e quando menos percebemos, estamos no Omni Padme Hum. Porque o nosso racional entra em parafuso porque é influenciado pelo cansaço físico. E a gente não consegue se concentrar, alterando o estado da nossa mente, entrando em mundos paralelos, em dimensões espirituais que nos rodeiam, não conseguimos estabelecer o contato ideal e adequado para a grande transformação diária. Eu costumo dizer que o ego e o orgulho me visita todos os dias pela manhã. Toma café comigo. Às vezes almoça, às vezes janta. E acreditar que ele não tem poder sobre a nossa vida é permitir que ele nos direcione para caminhos estranhos, onde nós vamos nos desconectando da fonte aos poucos, sem perceber. E o que nos alcança ou nos resgata é aquilo que nós chamamos de misericórdia divina. Porque nós, por nós mesmos, não temos essa condição. Graças aos nossos irmãos espirituais, ao nosso anjo guardião, aos nossos guias, mentores, guardiões e guardiãs, graças ao nosso eu superior, toda essa luz nos alcança e nos convida a voltar pelo caminho do meio, ao caminho do equilíbrio, ao caminho de luz. Às vezes é tarde demais. Às vezes não é. Mas quantas oportunidades nós perdemos ao longo das nossas vidas pelo simples fato de nos distanciarmos da luz. E esse distanciamento, ele se inicia no momento onde nós esquecemos como é adorar o nosso divino. Seja ele Deus, seja ele Olorum, seja ele qualquer forma de divindade, ou a própria Mãe Gaia, a própria natureza, o próprio planeta. Os nomes são só nomes.
ônibus que saem da mesma rodoviária e se espalham por várias culturas ao redor do mundo. Os nomes se alteram, mas a essência é a mesma. Quando nós nos esquecemos de adorar em verdade e em espírito, com estado alterado de consciência em uma dimensão superior, com a alegria e a gratidão emanada pelas nossas entranhas e essência, a ponto do seu corpo não conseguir ficar parado e você se movimentar para um lado, para o outro, para frente, para trás, o seu sorriso ser instantâneo, a ponto de você rir sozinho, falar sozinho, se movimentar compulsoriamente, a ponto de você não se controlar, com a presença do divino dentro de você, ao seu redor, na sua casa. E esse poder é tão intenso que envolve os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro, o seu município, o seu estado, o seu país e o planeta. Quando nós nos esquecemos de fazer com amor e com alegria, como Davi fazia no passado, levando a arca de um lado para o outro, cantando, dançando, pulando alto na presença de Deus, ofertando e fazendo ofertas de bois malhados, bois cevados, agradando ao Criador. Da forma que era parte da cultura, da filosofia e da fé do povo daquela época. Não quer dizer que está certo ou errado, era parte daquele momento. E ele se esforçava ao máximo para dar e oferecer o melhor para o Deus que ele cultuava. E nos vem a pergunta: será que nós estamos cultuando o nosso divino da maneira correta? Será que nós estamos ofertando ao nosso divino de maneira adequada? Será que quando entramos na presença do divino, nós estamos purificados? Ou minimamente transformados? Porque quando eu entro na presença do meu divino, eu tenho que ofertar algo. E esse algo está ligado à sua virtude, está ligado ao seu princípio, está ligado na forma que você enxerga o seu semelhante, está ligado à forma que você estende a mão ao outro e o ajuda, e o auxilia, e o direciona. Pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos, situações perfeitas, alunos perfeitos, professores perfeitos, nós não encontraremos nesse mundo. E entender que, da mesma forma que o professor ensina, ele também aprende, é matéria primordial para a nossa evolução enquanto alunos, aprendizes, neófitos da humanidade. Evoluir o meu espírito, que é eterno, que possui uma origem em meio às estrelas e está nesse planeta de passagem, momentaneamente em uma escola chamada ser humano, é entender que a humanidade também precisa evoluir primeiro em mim. E aí a transformação, ela se torna exemplo. Eu vou transformando a mim e através dos meus exemplos, os outros ao meu redor vão se transformando aos poucos e diariamente. Já está comprovado cientificamente pela neurociência que o ser humano aprende mais visualizando, tocando, sentindo, percebendo, ouvindo pessoas próximas a ele, do que numa escola, do que numa faculdade. Nós aprendemos com quem nós amamos. Nós aprendemos também com pessoas que não temos tanto afeto assim. Nós simplesmente aprendemos. Mas aprender com quem erra
E seguir o caminho é deixar quem errou para trás. Estender a mão através do amor incondicional é falar para ele: olha, eu percebi que você tropeçou. E eu estendo a mão para te erguer novamente. E juntos seguirmos o caminho da evolução. Diga para você nesse instante: ninguém vai ficar para trás. Seja da minha família, seja meus amigos, sejam meu companheiro, minha companheira ou companheiros, sejam meus filhos, meus amigos, meus colegas de trabalho, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. E é uma decisão, é uma ordem, é uma determinação que eu dou para o meu eu em dizer: ninguém vai ficar para trás. Juntos somos mais fortes. Juntos, não separados. Juntos, ombro a ombro, não separados. É dessa maneira que entendemos que a adoração requer preparo. Não é só chegar, pegar o japamala e acender um incenso, um cachimbo, um charuto. Não é só chegar e pôr a mão no atabaque, no tambor xamânico. Não é só se enfeitar ou se vestir. Não é só apertar um spray de aromaterapia. Não é só isso. É cuidar do seu dia após dia, autoanalisando e autocurando seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, e filtrar e passar no crivo da razão, entender e perceber que essas atitudes não me cabem mais. Eu fiz, eu pensei, eu falei, eu agi de forma negativa, de forma má, de forma cruel, mas isso não me permite, não me pertence, não faz parte de mim mais. E eu escolho transcender quem eu fui ontem. E a cada dia se autoanalisar, se autocurar, querendo ser melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. Purificando, transmutando e fortalecendo as virtudes, os princípios, as qualidades, o meu eu interior, a minha essência, o meu espírito, a ponto de que quando passar toda a minha semana e chegar o dia da adoração, seja na sua casa, no seu quarto, no seu templo, na sua igreja, no seu terreiro, no seu barracão, não importa onde, a sua oferta não ser o sangue ou a carne, mas ser sim o espírito que habita dentro de você, que habita dentro desse corpo temporário que é momentaneamente você. É esse espírito puro e iluminado que devemos apresentar aos espíritos e aos irmãos iluminados, à divindade e ao Criador que se apresenta e vem colher com um vaso de ouro a sua prece, a sua oração, com anjos ao seu redor. E quando colher, será algo verdadeiro, será algo puro, a ponto de você não conseguir se controlar. A ponto de você falar línguas estranhas, receber dons espirituais de cura, de libertação. Essas coisas não se aprendem em cursos. A vida ensina. Quem me dera ter a oportunidade de fazer um curso como dominar o seu ego, como transcender o seu orgulho, como transcender suas limitações, e eu fazer um curso ali de 2 dias, 1 mês, 1 ano, e pegar um certificado de iluminado. Quem me dera. Mas eu sou um ser humano e aprendo com meus tropeços, com minhas falhas, com minhas quedas, mas ninguém cai para sempre. Ninguém cai e fica jogado às traças, ao chão, por toda a eternidade. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando levantamos, levantamos transformados. Porque aquele pensamento, emoção, palavra, atitude que foi cometida há dias, há meses, há semanas atrás,
já não compete mais a mim. Porque eu experienciei um problema, aprendi com ele, cresci, me fortaleci e sigo um caminho onde eu sei que não cabe mais a mim. E seguirei um caminho melhor, com pensamentos melhores. Emmanuel, através de Chico, dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora a fazer um novo fim. Voltar atrás nas nossas atitudes, palavras, que seja apenas pelo reconhecimento, para que gere em nós a necessidade de nos desculpar, sinceramente, mas que ao virar a página, tudo isso seja passado e nossas atitudes de hoje possam fazer do amanhã um amanhã iluminado. E nós percebemos que dentro da nossa missão, o universo coloca pessoas iluminadas ao nosso redor. Professores, mestres, irmãos que estão à frente e retornam para nos entregar virtude. E quando nós falamos de Davi, eu me recordo que em determinado momento, Deus entra em contato direto através da mediunidade do profeta Samuel e pede ao profeta, vá até a casa de Jessé, o belemita, e dentro dos filhos dele tem um que eu quero levantar com autoridade e poder para direcionar o meu povo em Israel. E ele será o próximo rei. O que é que quer dizer isso? Quando nós olhamos para nós e percebemos a nossa insignificância, que é potencializada pelos nossos erros, nossas falhas, pela sociedade, pelas pessoas ao nosso redor, nós perdemos a esperança, nós deixamos de acreditar. E tudo bem, essas pessoas que atiraram pedras, que nos julgaram e que erraram, nós também não iremos deixá-las para trás. Iremos auxiliá-las, direcioná-las e perdoá-las, para que possamos nos libertar de qualquer sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza, porque até isso é temporário. Mas o universo, conhecendo nossas necessidades, ele coloca em nossos caminhos pessoas que podem nos auxiliar. E esses são nossos irmãos, nossos amigos, nossos professores e mestres, que vão dar uma direção para a nossa vida. E foi o que aconteceu com Davi, o menor de Israel, o menor de sua casa, entre os irmãos o menor. E o profeta chega até a casa de Davi e o escolhe entre tantos irmãos mais bonitos, entre tantos irmãos mais poderosos, mais fortes, mais hábeis com as ferramentas de guerra, com a espada, mas ele escolhe a Davi, o menor. Quantas vezes nos deparamos com situações parecidas, onde numa entrevista de emprego, nós somos os menores, que não têm tanta experiência ou capacidade para aquela função, mas aquele que está contratando e analisando os perfis, olha para a pessoa e acredita nela, dando uma oportunidade. Você não sabe ainda, mas com experiência e tempo, você vai aprender e crescer. O que nós queremos em nossa vida, geralmente, é apenas uma oportunidade. E nós vemos nas terapias holísticas, nas terapias quânticas, essa oportunidade ser dada todos os dias às pessoas que geralmente são as menores de sua casa. São aquelas que ninguém visita, que ninguém liga, que só cumprimenta quando esbarra de frente. Insignificantes. Todos são valorizados, todos riem, todos abraçam, mas te cumprimentam por obrigação, às vezes. E a vida, ela nos surpreende, o mundo gira, e oportunidades são dadas, e as vidas de tantas e tantas pessoas são transformadas.
Eu sempre disse que eu nasci para transformar vidas, e eu percebi a minha vida ser transformada, e a cada dia eu percebo essa transformação acontecendo. E eu vi centenas de vidas serem transformadas através do projeto e não do Rodrigo. Através da canalização e não do canalizador. Porque o canalizador, o Rodrigo de Aldebaran, o Rodrigo Campos, o homem, o amigo, o colega, o irmão, o esposo, o pai, ele é falho. Ele é apenas ser humano. Que tropeça, que tropeçou e que vai tropeçar. E que pede todos os dias para que Deus tenha misericórdia de que quando eu tropeçar e cair, talvez, que as pessoas não passem por mim ou me abandonem, mas que estendam a mão para que eu levante e me orientem. Olha, isso daqui foi um erro. Isso daqui não foi legal. Isso daqui eu não gostei. Mas vamos continuar seguindo juntos? Um caminho de provas, expiações, onde o objetivo principal é a evolução. E eu percebo esse agir do universo em muitas pessoas que não seriam nada aos olhos dos outros, dos amigos, da família, dos companheiros de trabalho. E eu encaixo isso até mesmo nas análises que são feitas aos professores de mesa quântica estelar. Muitos que eu olho e vejo uma boa aparência, uma boa dicção, um bom intelecto, às vezes meus olhos até se alegram com o que eu vejo, e eu percebo o espírito dos comandantes reprovando. E eu vejo outros com aparência diferenciada, com aspecto humilde e gentil, falando errado, assim como eu, escrevendo errado, assim como eu. Humilde, até mesmo com um pouco de temor ao pedir a análise de professor, certamente pensando, por que eu? Será que eu serei aprovado? Tão pequeno, não tenho capacidade nenhuma de ensinar, até porque fiz poucas séries na escola e nem faculdade cursei. Será que tenho condições de levar essa missão adiante e ensinar essa técnica a outras pessoas? E eu me lembro mais uma vez da história de Davi, onde Davi ele era chamado de louco, até mesmo pelo seu pai. Seu pai tinha prazer em dizer: Davi, Davi não bate muito bem da cabeça. Todos os meus outros filhos são belos, são fortes, são guerreiros, manuseiam muito bem uma espada e uma lança. Mas Davi, o menor entre todos, é meio doido. Vai lá pastorear as ovelhas e, quando termina o trabalho no final da tarde, ele desenvolveu um instrumento, ele inventou lá um instrumento meio doido, que ele mesmo chama de harpa. E ele fica cantando e dançando, olhando para o céu. E quando eu olho para o céu, eu não vejo nada, mas diz ele que está vendo Deus. E quando o profeta chega na casa do pai de Davi, ele pergunta ao pai de Davi, após ser reprovado pelo Espírito Santo de Deus, todos os outros filhos, fortes e belos, ele pergunta ao pai de Davi: porventura acabaram os seus mancebos? E o pai pensa, 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 pensa e fala: não. Após pensar muito, eu lembrei que eu tenho um filho meio estranho. Ele está lá no meio das ovelhas, cantando, dançando após o trabalho. Porém, ele não é tão bonito, certamente não é tão forte. Não sabe manusear uma espada muito bem e é meio doido da cabeça. Então o profeta se dirige até o local onde Davi está e percebe de longe a feiura de Davi. Os historiadores dizem que Davi ele era magro, pequeno e ruivo. Algo diferente para aquele momento, para aquela cultura.
E é esse que o universo escolhe para verter o óleo. As análises humanas são limitadas e não podem, de maneira nenhuma, interferir em quem você é. Por isso não é feito pelo homem as análises dos professores, e sim por espíritos iluminados, por irmãos mais avançados pelo próprio universo. E a cada dia eu vejo pessoas pequenas se preparando para ser grandes. E digo mesmo dos mestres, todos eles, quando chegaram como operadores, inseguros, medrosos, aprendizes, e se tornaram professores, e com tantas e tantas pessoas na egrégora, com tantos e tantos professores, com pessoas poliglotas, bilíngues, com diplomas, faculdades, o óleo se verteu sobre a cabeça dos três. Diogo, Takumi, Patrícia, outros mestres que passaram. Eles foram escolhidos porque o divino enxerga a luz e não a aparência. Contrário de nós que buscamos uma aparência bonita, um cabelo maravilhoso, um olhar diferenciado, uma barriga tanquinho, palavras doces, belas e inteligentes, o divino busca a sua essência. E é ele que escolhe e nos coloca onde quer. Será que estamos preparados para apresentar a nossa essência ao divino, para que ele decida se pode verter ou não o óleo? Davi, ele era um adorador. Ele era puro e gentil, segundo as Escrituras. Será que somos puros? Será que somos gentis? Será que sabemos adorar de fato? E quando nós entramos nesse caminho de espiritualidade, de espiritualismo multidimensional, terapêutico, holístico, nós temos que entender que o universo, ele é um universo de desafio. Ele tem prazer em desafiar o homem, em todos os aspectos. Para ver se você desiste? Não. Para provar para você que você pode mais. Que você pode ir além. Que você pode ser melhor a cada dia. Um universo louco. Assim como nós também devemos ser loucos que acreditam que uma pedra pode virar ouro. E entender que essa pedra pode virar ouro é entender que isso existe um processo. E que da mesma forma que nós estamos num processo, o outro também está. E respeitar os processos é entender que uma hora vai dar tudo certo. Talvez não se encaixe hoje esse quebra-cabeça, mas amanhã vai encaixar. Talvez não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Talvez a turma que você lançou, esperando 10 alunos, não veio, mas amanhã vai dar. Amanhã vai fluir, amanhã vai acontecer. Não desista dos seus projetos, dos seus sonhos, porque esse universo é tão louco como Davi. Alegre, puro, gentil. Coisa que nem sempre nós somos, porque nos deixamos contaminar pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, e deixamos de ser nós mesmos. Mas graças ao bom universo, não estamos sós. E ainda há tempo de mudar as opiniões, de rever os conceitos, de transformar as atitudes e de amanhã fazer de nós um ser ainda melhor. O ego e o orgulho vai estar ali, do seu lado, tentando te influenciar, tentando te direcionar, tentando te manipular e você talvez caia outras tantas e tantas vezes. Mas para todas elas,
Busque aprender com cada tropeço, com cada queda, e agradeça. Agradeça por cair. Agradeça por tropeçar. Agradeça ao universo, porque ele te deu uma lição. E você aprendeu a lição. Se fortaleceu e cresceu com ela. E isso é uma dádiva incrível. Amar sem esperar nada em troca. Se entregar sem esperar que o outro se entregue. Abraçar, mesmo que quando os outros braços estejam abaixados e não retribui. Elogiar, mesmo quando nenhuma palavra positiva vier ao seu alcance ou em sua direção. Ser bom, mesmo quando o mundo é cruel. Acreditar, mesmo quando tudo luta para que você desacredite. Ter esperança, mesmo quando você não enxerga possibilidade nenhuma de positividade ou de sucesso. Como pode o menor da casa, o mais insignificante, chamado por todos de louco, se tornar o rei de Israel? O mais poderoso guerreiro, quem outrora nem sabia manusear uma espada. Nós não nascemos sabendo e temos a dádiva de aprender com tudo e com todos ao nosso redor. Que nós não vejamos o outro como algo ruim, como negativo, porque até com as coisas erradas nós aprendemos. Que possamos ser éticos em orientar, mas sem julgar. Não nos comparar com outros operadores, professores, mestres, terapeutas ou ser humano, e sim fazer o melhor que nós podemos fazer. Que possamos plantar o nosso jardim ao invés de receber flores dos outros. Ao invés de esperar receber flores dos outros, plante o seu jardim. William Shakespeare nos ensina isso. Tenhamos paciência com as emoções, com os pensamentos e com as palavras do outro. O outro ainda está aprendendo. Talvez você não pense dessa maneira. Talvez você não fale certas palavras. Talvez você não tenha tais atitudes. Mas tenha paciência. Você chegou num nível diferenciado. Não quer dizer que todos ao seu redor estarão no mesmo patamar. Cada um em sua trajetória de evolução. E devemos respeitar isso. E não deixá-lo para trás, mas sim estender a mão e dizer: vem comigo. Assim é melhor, assim é mais bacana, assim é mais gostoso. Lembrando que as orientações são necessárias, mas o que transforma é o exemplo. Gratidão a todos e até a próxima.